Olá pessoal, bem-vindos a mais um Café para Despertar, e hoje um Café para Despertar especial, duplo, gêmeo. Nós estamos aqui com a leitura das gêmeas, Clarice e Ana Clara, que vão contar pra gente um pouco dessa carreira delas no mundo literário, como que elas estão sempre nas bienais, influências nas bienais, fazendo um trabalho bem bacana e um trabalho de incentivo à leitura. É interessante, vocês nasceram em que ano? Nós somos de 99. 99, então olha só, já é uma geração, né, mais nova, ali os milênios, e mesmo assim interessadas pela leitura, interessadas pelos livros, incentivando as pessoas a ler mais livros, né? Então, primeiramente agradecer por terem aceitado o convite, estarem aqui batendo esse papo com a gente, e já começando, quero conhecer um pouquinho mais de vocês. Como é que surgiu essa ideia? Fala um pouco mais da carreira de vocês, a formação, enfim. Oi gente, meu nome é Clarice, Ana Clara, nós temos um Instagram chamado Leitura das Gêmeas, que é um canal onde nós compartilhamos, né, nossas leituras, ajudamos na divulgação de livros nacionais, e é lá que a gente se encontra, que a gente faz o que a gente gosta, conecta com pessoas que têm o mesmo gosto que a gente, então nós somos muito felizes por isso, e obrigado pelo convite de estar aqui, né? É um momento muito especial pra gente. Então, Renato, a ideia, né, do Leitura das Gêmeas surgiu quando a gente era bem novinha ainda, lá em 2015, que a gente tinha uma vontade, né, de compartilhar as nossas leituras, quando as nossas amigas não gostavam de ler, então a gente tinha essa vontade, né, de achar pessoas que gostassem das mesmas coisas que a gente e a gente trocasse ideias, figurinhas sobre os livros que a gente estava lendo naquele momento. Então surgiu a ideia do Leitura das Gêmeas. A gente fazia muita postagem dos livros que a gente estava lendo, comentando. Então, cresceu assim, surgiu assim, e aos pouquinhos foi crescendo, e hoje estamos aqui. Ah, que legal. E foi muito bacana o movimento que vocês fizeram na Bienal Mineira do Livro, né? Foi uma Bienal maravilhosa, falo que é uma das maiores bienais que eu já participei, a maior de Minas Gerais, e foi assim um trabalho onde nós acabamos nos conectando, ficando conhecendo, né? E eu acho que foi um trabalho assim muito bacana, porque impulsionou essa nova geração que está aí nas escolas, estão iniciando a vida na leitura, na academia. Então foi um trabalho bem bacana que vocês fizeram lá, né? Ai, Renata, a Bienal Mineira, assim, é o evento que a gente vai sempre lembrar. Ganhou nosso coração. E a gente viu muito essa questão dos adolescentes, das escolas. A gente teve a oportunidade de ter uma mesa na Bienal Mineira do Livro, então a gente teve um bate-papo, né, com as pessoas que estavam ali naquele momento, e quem assistiu a gente foram as escolas, foram os alunos, então a gente teve uma troca muito bacana, sabe, da gente ver o que os leitores queriam, os adolescentes, né, na maioria, então foi muito legal ter essa troca com os adolescentes sobre leitura, os livros, essa vontade, né, de ter e ver que a literatura ela pode nos levar a muitos lugares. Então não é apenas um livro, a gente está contando histórias, a gente está assim, né, criando laços, então acho que é muito bacana para os adolescentes verem que a literatura não é apenas um livro, uma leitura, mas dá para assim, fazer de muita coisa. Ah, que legal. Inclusive eu estou aqui com o meu livro, O Eu Emocional, que é um livro que eu escrevi justamente em função dos meus estudos no mestrado, no doutorado, falando sobre gestão emocional. E vem da palestra Gestão, né, Emocional, da palestra Eu Emocional, que eu venho ministrando essa palestra aí no Brasil inteiro, fora do país também. Vou presentear vocês com ele. Né? Espero que vocês possam ter também uma boa leitura e também aplicar aquilo que está dentro do livro. Porque o maior desafio do ser humano é gerir o emocional. Isso mesmo. Porque as emoções, principalmente as emoções básicas, né, raiva, nojo, medo, tristeza, alegria, elas são automáticas, né, são inatas, elas vão acontecer independente de qualquer coisa. Sim. A nossa amígdala cerebral vai captar as informações do meio ambiente, vai despertar a emoção e a gente vai reagir. Então, se a gente não conhece essa reação, né, como que a emoção ela age na nossa vida, a gente nunca vai conseguir lidar com ela. Exatamente. Então, no livro, eu ensino as pessoas a aprenderem a identificar essa emoção, e aí, a partir do momento que você identifica, fica mais fácil você lidar. Não precisa reagir de maneira automática sempre. Ai, amei. Obrigada, Renato. Gente,
Em breve vai ter resenha lá no nosso perfil. Acompanhem lá, porque nós já estamos super ansiosos para essa leitura. Adorei. Muito tá obrigada legal. pelo presente, Renato. Eu que agradeço e vou esperar pela resenha. Pode Sempre, deixar. a gente que escreve, né, a gente sempre fica doido com o feedback do leitor, né? Exatamente. É muito importante até para o nosso crescimento enquanto escritor, né? Sim. Agora, vocês também caminham pelo caminho das letras, escrevem também? Como é que é? Conta pra... Então, Renato, só dando uma pegada aí no que você falou, dessa questão do feedback, né? A gente percebe muito os autores, né? A gente tem essa vontade de apoiar a literatura nacional, então o nosso perfil ele é basicamente feito, né, por autores nacionais. Então, mas o mais legal de tudo é esse laço, essa conexão que a gente cria com o autor depois que a gente lê o livro, então a gente dá esse feedback pra ele e a gente cria ali, né, uma conexão com ele que a gente continua, a gente não apenas só lê o livro e faz a resenha, a gente tem um contato sempre, tá sempre olhando o que eles estão fazendo, então isso é muito legal, é um feedback que a gente gosta de dar pro autor, então acho que isso é um ponto-chave nosso, né, um diferencial porque, nosso. Assim, o melhor da literatura nacional é que a gente pode conversar frente a frente com o autor. Sim. A gente tá ali juntinho, né? A gente Verdade. pode trocar ideia sobre o livro. E os autores estrangeiros, não. Então, essa proximidade que a gente tem com os autores nacionais, tipo assim, é muito precioso. É o que a gente mais gosta nesse trabalho todo da literatura. Que legal. E em relação, né? Você falou de escrever livros. Nós já publicamos um conto na Amazon, gente, chama Lili sob flocos de neve, um amor de Natal. Foi a nossa primeira obra em conjunto e foi muito gostoso de escrever. Foi o primeiro, a gente pretende sim escrever mais, escrever continuação, mas por enquanto nós temos só ele. E assim, foi uma experiência muito, muito diferente de tudo que a gente já tinha feito, porque ele foi escrito na pandemia, então a gente estava assim, com um tempo ocioso, né? Então a gente precisava fazer alguma coisa ali com a nossa cabeça para não ficar doida. E aí a gente achou essa oportunidade da gente escrever, né? Uma coisa nós duas, da gente se conectar também a mais. Então, foi uma história que ela tem nosso coração porque é a primeira. Então, os leitores, eles pedem a continuação porque a gente finalizou com um final aberto. Então, agora o nosso próximo passo é fazer um livro, né? Não só um conto, mas transformar em um livro maior e com a continuação. Então... E detalhe que nosso conto se passa aqui em Belo Horizonte no futuro. E nós temos neve aqui em Belo Horizonte. Nós criamos um universo totalmente diferente e bem mineiro. Muito legal. Que legal. Já fica o convite para publicar na Editora Lisboa. Não, com certeza. O Futuramente temos planos. físico, né? Quem sabe na próxima Bienal Mineira do Livro, vocês vai vão estar como estar lá autora. com o livro físico, como autora, né? Agora, como é que igual vocês têm esse Instagram, que é o Leitura das Gêmeas, e vocês fazem tudo juntas, né? São sócias no negócio da literatura. E funciona bem, porque geralmente irmão, um estranha o outro, um acaba ali, né, tendo ciúmes do outro. A gente vê até cantoras famosas aí, né? Verdade. Dupla sertaneja, às vezes brigando, porque uma às vezes canta mais do que a outra e acha que está carregando a outra nas costas. Como que é essa relação de vocês? Então, Renato, eu acho que assim, a gente é muito conectada. Então, a gente já morou longe uma da outra, cada uma em uma cidade. E a gente estava assim, sempre juntas, através do WhatsApp, ligação, vídeo. Então, a gente tem essa conexão natural nossa. Desde sempre foi assim. A gente não consegue ficar longe uma da outra. Então, tem essa dependência emocional. Então, acho que isso facilita para o Leitura das Gêmeas dar tão certo, porque a gente pensa muito igual em relação ao conteúdo, né, que a gente está criando, as propostas, a gente tem assim, uma conexão muito boa. E a gente consegue equilibrar entre nós duas também, para que nenhuma fique sobrecarregada. Então a gente tenta equilibrar aí, ver que uma consegue fazer mais, a outra consegue fazer mais legendas, né, focar no melhor de cada uma. Porque além disso, a gente também trabalha nas nossas profissões, né, que a gente estudou. Então, o Leitura das Gêmeas, ele tá com a gente, né, sempre, mas ele não é o nosso principal no momento. Mas a gente quer mudar isso, com certeza. Então, a gente tenta equilibrar, né, as nossas profissões, conciliar, pra dar tudo certo no final. E fala a profissão de vocês trabalham com o quê? Então, eu sou assistente social formada na UFOP. E eu sou fisioterapeuta pelo ENG. Estamos aí, áreas diferentes. Áreas completamente diferentes. Totalmente diferente da literatura, né? E aí a gente se encontrou, né, uma coisa em comum na literatura, que é o que a gente está trabalhando agora, né, juntas. E a literatura é o que a gente ama e que a gente pretende, né, ser nosso foco de trabalho mesmo. Que é aqui que a gente gosta de estar, é aqui que a gente gosta de estar falando sobre.
Então, assim, é onde a gente se identifica mais e juntas. E se sente bem, né? E daqui a pouquinho vocês vão conhecer uma escritora mirim. A minha filha, Letícia, Ai, que bacana. ela escreveu um livro com 9 anos de idade, As Aventuras da Boneca Sofia. Ai, que gracinha. Maravilhoso livro, já está escrevendo o segundo, vai lançar esse ano ainda o segundo livro, que é a continuidade da história. E é legal porque, igual eu sou escritor já há mais tempo, até em função dessa história de escrever, que veio a editora depois, as pessoas vendo o trabalho, como que a gente fazia, foram pedindo para publicar. E aí hoje criamos, né, a editora, que é uma editora que acabou crescendo rápido demais, a gente tem vários títulos já publicados, a gente tem um trabalho de levar a língua portuguesa, né, essa cultura brasileira lá para fora. Então todo ano a gente vai para Barcelona, na Espanha, na maior feira do livro do mundo, levamos os livros. A gente vai para Portugal, levamos os livros lá em Portugal, temos o convite agora para a Feira de Lisboa, que vai acontecer agora no mês de junho lá em Portugal. Coincidiu que eu estarei lá, então vou estar lá na Feira de Lisboa. Tem um convite lá para a Espanha, para a Itália, que vai ter a Feira de Bolonha, também uma feira gigante lá na Itália. E aí a gente tem também esse intuito da editora estar levando essa nossa cultura. E aí o pessoal às vezes pergunta, né? Ah, mas o livro vai traduzido? Falo, ó, se for para levar literatura brasileira, não vale a pena traduzir. É eles lá que tem que se virar para poder ler na língua, né, portuguesa, na nossa língua, né? Para poder até compreender melhor, porque por mais que se traduza com máximo de detalhes, nunca é a mesma coisa. Eu lembro de uma uma influencer americana literária, da área literária, que ela leu Machado de Assis. E ela leu Machado de Assis, pois é, na versão inglesa. E aí ela publicou lá a resenha dela, falando o melhor livro da vida, e aí Machado de Assis renasceu, todo mundo comprando Machado de Assis. E aí ela virou e falou assim, agora eu tenho que aprender português para ler na língua materna, na língua portuguesa, realmente para poder absorver tudo aquilo que ele colocou no livro, né? Então é muito sobre isso, de você ler na língua materna do escritor, né, para absorver tudo aquilo que ele quer entregar enquanto literatura, enquanto ferramenta, metodologia. Então a gente tem esse compromisso também. Então casa muito com o trabalho que vocês fazem, né? Sim. Isso é muito bacana, né, de estar levando o livro para fora, porque a gente trabalha com uma autora aqui mineira também, que é a Paula Pimenta. Então a gente assessora ela em tudo. E os livros dela estão publicados fora do Brasil. E tem muita coisa bem mineira no livro que permaneceu na história. Tipo pão de queijo, brigadeiro. Aí no final do livro tem as receitas para quem tá de fora querer fazer, né? Então isso é muito, muito bacana, levar um pouquinho do Brasil para fora. Sim, e também é uma forma de mostrar que o Brasil é qualidade, né? Eu acho que a gente tem que quebrar esse tabu que só a literatura estrangeira que é boa, porque a gente tem muita preciosidade que precisa ser descoberta. Então é dessa forma, né? É caminhando aos pouquinhos e vai dando certo. Nós temos muitos autores de qualidade e muitos talentos que ainda estão escondidos, né? Eu sempre que eu estou numa roda de conversa e a gente acaba falando sobre livros, porque, né, dono de editora e escritor, então acaba que sempre a conversa sempre vai para livros. E aí sempre tem alguém que fala, poxa, eu tenho lá um calhamaço de folha guardado na gaveta, nunca tive coragem de publicar. Então a gente tem aí muitos escritores, muitos livros em gavetas que ainda não se tornaram livros, né? E as pessoas precisam ter essa coragem também de publicar, né? Publicar para ser descoberto, né? Deixar esse legado também, né? É muito interessante quando hoje muito em moda os livros autobiográficos, né? E aí eu falo com a turma, cara, isso é legal, porque é você contando a sua história que você vai deixar para os seus descendentes que você nem vai conhecer. E aí a pessoa se desperta para aquilo, né? Fala, nossa, realmente, se eu não contar a história, eu vou ser conhecido pelo que os outros vão contar de mim. Isso mesmo. Se eu deixar publicado a minha história, eles vão conhecer pelo meu olhar, pela minha versão, pelos meus olhos, né? Que reflexão bonita. Exatamente, assim, igual aconteceu, né, com Machado de Assis sendo lido por uma americana, quando que será que ele imaginou que isso aconteceria, né? Pois é. Então isso é muito bacana. Em 2020, né, depois de 2020, né, então assim, imortaliza a obra, né?
a gente vai passar, mas os livros continuam, os livros ficam, né? Isso mesmo. É o mais importante, assim, né? O que você deixa, né, de recado para o mundo. Então, é ali que você tem a oportunidade de ser você mesmo e deixar a sua marca, a sua história para outras pessoas. Então... É igual aquela música, né? Eu deixo e recebo um tanto. Acho que a literatura é muito sobre isso. Sim. E os planos para o futuro, quais são? Ai, gente, nós estamos com muitos planos para o futuro. Primeiro, que a gente tem uma parceria muito legal com o governo de Minas, que é para ajudar a levar essa literatura, né, para as crianças e adolescentes. E agora, em junho, nós estaremos na Bienal do Rio, estaremos marcando presença lá a semana inteira, trabalhando muito, conhecendo leitores e principalmente conectando com autores, que é o nosso foco principal. Então, quem for na Bienal do Rio, estaremos lá, mandando uma mensagem pra gente. Isso, e os planos mais futuros, né, esse que a gente falou do nosso próprio livro. E tá crescendo sempre, né, conhecendo mais autores, mais leitores, que além de... O autor não é nada sem o leitor, né? Então a gente também tem essa conexão com os nossos seguidores, que são leitores. Então tá sempre presente, nunca deixar de estar fazendo o que a gente faz no momento. Nós vamos estar lá na Bienal do Rio também, só que a minha editora vai estar só no dia 13. Vamos estar lá no dia 13, no stand, e onde a gente vai deixar aberto lá para os nossos escritores lançarem livros e os nossos autores poderem ter um momento de autógrafo. A Bienal do Rio é uma das gigantes, né, do Brasil, muito bacana, já tive a oportunidade de visitar. E agora a primeira vez a editora indo realmente com um stand lá para poder proporcionar esse momento, que é único na vida de cada autor, né? Eu vi que pelo calendário não vai bater o nosso calendário com o calendário de vocês lá, né? Não vamos nos encontrar lá na Bienal, mas vai ser um prazer estar encontrando e apoiando o trabalho de vocês, porque acaba que casa muito o trabalho de vocês com aquilo que a gente acredita enquanto literatura. E aí eu já quero fazer um convite, porque 18, 19 e 20 de setembro nós vamos, a Editora Lisboa e a Academia Hispano-Brasileira de Ciências, Letras e Artes, a qual eu presido, vão estar organizando a Feira Literária Internacional da ABLA em Belo Horizonte. Nossa, que legal. Vai ser no espaço da Biblioteca Pública Estadual, aqui na Praça da Liberdade. E vai ser um momento também da gente reunir os autores mineiros, a gente se conectar com os leitores, enfim, vai ser um pedacinho da Bienal Mineira. Amei. Né? Mas vai ser algo bem legal. Já notei aqui no calendário mental, 18, 19 e 20 de setembro. Estaremos aqui. Para estarem presentes. Pode cantar com a gente. E essas feiras de livro, eu acho que é tão especial, né? O autor espera muito por isso, os leitores esperam muito por isso. Então, é uma coisa que todo mundo gosta, não tem como não gostar de Bienal, de feira de livro, porque é o momento ali do leitor se conectar, né? Com o autor que está ali, conhecer novos livros. Então, muito bacana também. E é verdade, é uma situação que as pessoas, que a gente tem que desmistificar hoje as fake news, né? Quando surgiu os livros digitais, as pessoas acreditavam que os livros digitais iam assumir o lugar do livro físico e que o livro físico ia acabar, as livrarias iam acabar, enfim. E isso não aconteceu. Muito pelo contrário, hoje o livro físico ainda está muito em alta e eu sempre que eu tenho oportunidade de falar com as pessoas, porque elas ficam, mas como, né, que o livro ainda sobrevive no meio dessa tanta tecnologia, né? Eu falo o seguinte, que a tecnologia ainda não conseguiu substituir a experiência sensorial com o livro, né? De você estar ali, você cheirar o livro, você passar as páginas ali, escutar aquele barulho das páginas passando, né? De você poder realmente rabiscar, mas no digital você consegue sublinhar, mas não é a mesma coisa. Aquela experiência ela é diferente, né? De você estar ali, carregar o livro, de você, enfim. Então, essa experiência a gente imagina que ainda mantém esse livro vivo e as gerações que vêm crescendo ainda vêm conhecendo o livro. Pode ser que alguma geração futura já não conheça mais o livro, mas está distante da gente, né? Então o livro físico ainda está super em alta, a gente vê isso nas livrarias. Tem livrarias no Brasil que estão muito cheias o tempo inteiro, as pessoas entrando, comprando livros, admirando os livros. Então, e aí a gente foi para os dados, né? Vamos ver como que está essa venda de livros físicos e livros digitais.
E aí a CBL ela tem uma pesquisa que fala que apenas 7% dos livros são vendidos por meio digital. Ou seja, 93% dos livros ainda são vendidos no formato físico, né? Então a gente que está no mercado não é uma paixão, isso é verificável, né? Sim. Que realmente o livro físico ainda é um atributo que as pessoas querem, gostam. Vocês têm percebido isso também? Muito bacana você falar isso, porque eu acredito que o livro físico, ele é insubstituível, né? Não tem preço que pague você folhear, poder rabiscar, igual você falou. E acontece bastante também, se a gente lê um livro em e-book que a gente gostou muito, a gente vai e compra o livro físico para poder ter. Igual você falou, na era digital, quanto mais estímulos pra gente sair de fora das telas, né? Porque a gente fica muito no celular, então se a gente vai ler o livro digital, que é o Kindle, às vezes a gente tá tanto ali na tela que a gente esquece. E é muito bom ter um livro físico pra gente poder sair um pouco, refrescar a mente. Então eu acho o livro físico, assim, insubstituível. Eu acho que vai demorar muito ainda pra ele ser substituído pelo e-book. E eu acho assim, a gente é muito suspeita pra falar, porque lá em casa não cabe mais livro físico. A gente tem uma biblioteca, a gente teve que fazer um cômodo, né, só pra colocar os livros. Um cômodo só pra livros. E já não cabe Não mais. cabe mais. Eu não sei como que a gente vai fazer, porque a gente é apaixonado por livro físico. Eu amo grifar e rabiscar e escrever no livro. Então, assim, é uma sensação que eu gosto, me conecto mais com a leitura. E é isso, sair do celular também acho que é muito importante. Nesse meio que a gente vive, né? A gente trabalhando com o celular, eu acho que é uma oportunidade pra gente sair das telas. Então, assim, espero que demore muito mesmo para o livro físico, o pessoal não gostar mais. E eu acho que esse trabalho da literatura, que é um trabalho que vocês fazem, um trabalho que a gente, enquanto editora, faz também, de continuar, incentivar as pessoas esse processo da leitura, criar o hábito da leitura, comprar o livro físico, para que a gente um dia possa chegar ao nível europeu de venda de livros. Eu tive em Barcelona recente, agora na festa de Sant Jordi, em abril, e um dia antes da festa de Sant Jordi, nós fomos lançar os livros na livraria Documenta, lá em Barcelona. Fico imaginando vocês lá, vocês iam amar, apaixonar. Aí na próxima a gente vai com você. A livraria, ela parece um supermercado, gente. É um entra e sai de pessoas o tempo inteiro, sabe? Aquela multidão de gente entrando, comprando livros, saindo com sacolas cheias de livro. Teve um momento que eu até filmei aquilo, porque eu não estava acreditando, né, que isso era numa livraria. Lá na Espanha, né? E aí eu fui perguntar ao dono da livraria, né, esse amor deles pro livro, e ele disse, olha, aqui na Espanha as pessoas não ficam grudadas na TV. A TV não é um meio de entretenimento, é um meio de informação, ponto. O entretenimento as pessoas gostam de ler, é o primeiro entretenimento deles lá. Ai, que delícia. Então por isso, cada esquina você passa tem uma livraria, e todas as livrarias movimentadas, cheias. Não à toa que eles têm a maior feira de livro do mundo, que é a Feira de Sant Jordi, fica nas ruas de Barcelona. Eles colocam barracas, como se fossem barracas de feira, só que com livros, mais de 150 mil pessoas passando ali e comprando livro e admirando os livros. É um negócio lindo, muito bonito. É muito gratificante, né? Porque os livros mudam vidas. Então, acredito que todo mundo lá são pessoas melhores, né? Por ler, pegar conhecimento e também, né, relaxar com a literatura. Eu percebi isso, eu viajei ano passado para Santiago e eu fiquei, assim, impressionada porque cada esquina que eu passava tinha uma livraria e eu ficava doida, né? Eu tinha que entrar e conhecer e aí tinha que gravar vídeo para mostrar para minha irmã e, assim, eu fiquei assustada, porque eles incentivam muito a literatura, então ver isso, né, em outro país é muito bacana, saber que esse incentivo ele realmente existe. Então, assim, todo canto tinha uma barraquinha de livro e eu falei, gente, vamos trazer isso pro Brasil, porque é muito bom você tá andando na rua e você dá de cara com uma barraca de livro, sabe? Então, é uma coisa que eu gostei muito de lá, esse incentivo da literatura e um fácil acesso, né? Muito bacana. E agora eu já quero ir para Barcelona. Vocês vão amar, gente. Porque eu sempre falo que viver sem ler é muito perigoso. Porque quem vive sem ler, ele repete o que os outros falam. Quem lê, reflete. E tem a sua própria opinião. Né?
Então, é isso que a gente tem que continuar levando, e parabéns para vocês pelo trabalho de vocês, pelo empenho de vocês aí nesse mundo da literatura. Gente que está nesse meio tem muito orgulho, né, de ter pessoas jovens também, né, da geração de vocês, incentivando as pessoas. Significa que esse legado ele continua, ele perpetua, né? Sim, a gente faz questão também de deixar. A gente tem um sobrinho de 2 anos, então assim, todo tipo de presente, livro. Então tudo que a gente vê relacionado à literatura é para ela. Então a gente tem esse incentivo, né, para as crianças que estão ao nosso redor. Então o que a gente puder estar fazendo para a literatura perpetuar, né, para várias gerações, a gente vai estar fazendo, vai estar incentivando. Então a literatura pode contar com a gente para tudo, que a gente vai estar ali por ela. E é interessante porque assim, os meus filhos sempre ganharam livros, né? Tanto que a minha filha hoje ela é escritora, não pode ir numa livraria que sai com uma sacola de livros. Na Bienal estava ela rodando lá com a sacola de livros, né? Que ela gosta muito. E o meu enteado, o Azaf, hoje, todo presente que eu dou para ele também é relacionado a livro. É livro para tomar banho, é livro para dormir, é livro não sei mais o quê. Então, tudo que a gente vê de livro, a gente já incentiva para ele nascer, ele crescer, né, com essa experiência sensorial, né, de querer ali o livro físico. Né? Isso é muito bacana. Então, eu queria que vocês, agora a gente já caminhando para o finalzinho, o papo está excelente, mas a gente vai deixar mais assunto para a próxima oportunidade, né? Então já aquele gostinho, né, de quero mais é sempre importante, mas a mensagem final de cada uma de vocês aí para o público que está nos assistindo aqui no Café para Despertar. E assunto que não falta, né, Renato? Deixa, a gente fica aqui o dia inteiro conversando sobre literatura, que é uma coisa que nós três gostamos. Mas, assim, o recado que eu deixo é, se você ainda não gosta de ler, que procure um gênero literário que se identifica mais. Porque eu acho que só falta isso, eu acho que não existe isso de não gostar de ler. Eu acho que existe que você ainda não achou o seu gênero preferido, a leitura correta. Então, de alguma forma, você vai acabar se identificando com algum autor, algum livro, algum personagem. Eu acho muito legal quando a gente pega um livro e a gente se identifica com a personagem que a gente está lendo. Ou também outros gêneros, né, autobiográficos, eu acho muito bacana. Então, a minha mensagem que eu deixo é essa. Eu tenho certeza que todo mundo gosta de ler, só ainda não descobriu isso. E eu acredito, né, que os livros salvam vidas, como nos salvou. Então, assim, foi uma oportunidade de viver mesmo com a literatura. Então, gente, não deixem de ler. Ler salva vidas, muda mundos, molda, né, caráter, nossas carreiras, nosso futuro. Então, a literatura nos salvou e eu espero que salve você também que está aí. E a minha mensagem final é que realmente o hábito da literatura é um dos hábitos mais importantes que você pode adquirir. Então, se você ainda não tem o hábito de ler, comece a ler por capítulos. Pega um livro, lê um capítulo, você vai vendo que aquilo ali, daqui a pouco você vai ter que gerar tempo para poder ler mais, porque é um vício, é muito gostoso. Você pega um livro, começa a ler, você já quer terminar de ler. Então, é um hábito a ser adquirido. Então, pegue um gênero, como elas falaram, que você às vezes vai se adaptar melhor, livros um pouco mais finos, né, para você já não ir numa leitura tão grande de cara, mas comece por aí, que eu tenho certeza que a partir do momento que você começar, você não vai querer parar mais. A literatura transforma vidas, transformou minha vida, transformou a vida da minha família e tem transformado a vida de milhões aí. Obrigado, meninas. Prazer falar com vocês. Já fica o convite para uma próxima oportunidade. Vocês estarem aqui, bater mais papo. Como você disse, assunto não falta nesse meio, né? Mas vamos deixar esse gostinho aí na nossa audiência para que eles possam, né, esperar aí por essa próxima oportunidade. Obrigado, um abraço. Obrigada, Renata. Café para Despertar fica por aqui e volta depois com sempre um assunto bacana para trazer para você, conhecimento, livros, enfim. Muita coisa legal que a gente discute aqui. Até mais. Tchau. Tchau.